Olá, eu sou Alan Victor, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje vamos dar prosseguimento ao que começou no início dessa semana, aquele vídeo chamado O Gênio Mais Injustiçado da História. Vamos agora falar sobre a parte 2. O objetivo de eu pesquisar a vida, a biografia do Tesla foi por causa de uma história que eu ouvi uma vez, que dizia o seguinte, que nós poderíamos ter energia elétrica de graça em nossas casas, porque o Tesla ele a inventou e ele queria isso para a humanidade. Só que aí veio o Thomas Edison, roubou a sua invenção e passou a cobrar por isso. Aí eu fiquei pensando, pô, será que é verdade mesmo? Será que foi assim que aconteceu? E daí eu comecei a cavar mais fundo nessa história e descobri muitas coisas e a verdade de tudo aquilo. Então, se você também está curioso para saber, fica comigo aí, curte esse vídeo e vamos nessa. Houve-se uma disputa intelectual entre duas filosofias, através do uso da energia elétrica, das correntes. Thomas Alva Edison utilizava a energia contínua e o Nikola Tesla ele dizia que seria melhor se utilizasse a corrente alternada para a distribuição da energia. Então, houve isso que foi chamado de a Guerra das Correntes. Nesse período daí, foi um período muito bom para o Tesla, porque ele estava muito inspirado e conseguiu desenvolver muitas invenções. Vou citar apenas algumas delas aqui. Utilizando o princípio da geração de energia elétrica através de um campo rotativo, ou seja, em que as coisas giravam, produziam magnetismo e assim energia elétrica, ele conseguiu criar um motor elétrico. E diversos tipos de motores, como o motor assíncrono giratório, o motor a gasolina, a ignição elétrica de motores a gasolina, os comutadores de ignição que dão uma partida nos carros, a bobina Tesla, que proporcionou a comunicação sem fio, como por meio de rádios e televisões. Então agradeça a ele cada vez que você ligar a sua Wi-Fi ou ficar filando o Wi-Fi do vizinho. Lâmpada fluorescente, o controle remoto da sua TV, para você não ter que levantar lá e enfiar o dedão. Ele pesquisou desde energia solar até o poder do mar. Ele conseguiu prever invenções que não eram possíveis de serem feitas com a tecnologia da época e que viriam a existir, como por exemplo os satélites flutuando no espaço, também a comunicação interestelar, entre muitas outras. E sem falar das diversas invenções que ele nem quis registrar. Interessante é que em um de seus momentos de genialidade, o Nikola Tesla ele descobriu um meio de fornecer energia elétrica via wireless gratuitamente para todo o mundo. E ele faria isso através de uma torre que ficaria na cidade de Nova York. Esse plano chegou até mesmo a sair do papel, a torre foi construída, estava quase pronta, quando aí o seu investidor, que era um dos principais investidores dos Estados Unidos, ele tirou o pé da reta, tirou todo o fornecimento financeiro, toda a contribuição para esse projeto, isso porque ele se deu conta de que não havia um meio de regular aquela energia e, portanto, cobrar por ela. Vejam o que é ser humano, esse desgraçado, a gente podia ter energia de graça agora. E ainda tem gente que diz, não, o ser humano é bom, bom é o caramba, rapaz, nada, de onde já se viu o ser humano ser coisa boa? Bons são os animais. Hoje os cientistas afirmam que isso não teria dado certo, porque por não ter feito cálculos no papel, ele teria se esquecido de que a energia elétrica se dissiparia rapidamente pelo ar. Mas bom, se teria funcionado ou não é apenas um detalhe, mas venhamos e convenhamos que só da iniciativa dele, a boa vontade de distribuir energia de graça, sem cobrar nada por isso, pô, o cara merece um lugarzinho no céu, velho, vai. E se você não entendeu ainda a importância do Nikola Tesla em nossas vidas, saiba que tudo que é elétrico hoje em dia teve ali um pezinho das invenções do Nikola Tesla. Principalmente o seu smartphone que você não desgruda a mão, deve estar até me assistindo agora através dele. Então, se não fosse o Tesla, você não teria o seu celular, o seu computador, nada que é elétrico, nem mesmo... Bom, a energia elétrica teria, né? Porque a gente paga a conta de luz, infelizmente, graças ao ordinário do Edison. E agora sobre o legado do Tesla. Embora hoje em dia ele não seja conhecido, poucas pessoas, só quem pesquisa mesmo, quem o conhece, na sua época ele era uma celebridade, ele tinha dinheiro, era um homem importante. Ele chegou a morar num dos hotéis do Waldorf Astoria, um hotel de luxo, de renome, onde só pessoas importantes podiam alugar um quarto ali. Tesla não teve o reconhecimento que ele merecia. Isso talvez porque em sua época as pessoas eram gananciosas. As únicas invenções que eram reconhecidas eram aquelas que tinham por objetivos financeiros, de lucrar, ganhar muito dinheiro com isso. Mas ao contrário, Tesla, ele se preocupava com as pessoas, ele procurava dar-lhes coisas para melhorar as suas vidas e sem exigir nada em troca. Ele não visava o lucro, o ganho, ele não era materialista. Ele também era bastante benevolente com todos aqueles que o passavam para trás,
lhe puxavam um tapete, que ganhavam crédito às suas custas. Ele foi um humanitário, uma pessoa de bom coração e um filantropo. Muito bem, agora vamos falar sobre o assunto principal da história dele, que foi o seu convívio, sua rivalidade com Thomas Edison. Thomas Edison ele contratou o Tesla para resolver o problema que lhe dava muita dor de cabeça naquela época, que era com geradores e motores elétricos a corrente contínua, que ele não conseguia resolver. O Tesla chegou a anunciar publicamente, bom, deve ter sido em jornal, né, que ele estaria disposto a pagar uma recompensa para quem o ajudasse a resolver. Resolvesse e desse a resposta na mão dele. Para quem o ajudasse a resolver aquele problema. E a quantia, trazendo para os dias atuais, dando ali umas correções monetárias, daria $1 milhão. Bom, e adivinhem quem levantou o dedinho e disse eu aceito o desafio? Sim, foi ele mesmo, o Nikola Tesla, o Super Tesla. Então o Tesla ele deu uma examinada ali, pensou um pouquinho e pum, resolveu o problema. Adivinha o que aconteceu? Ele não viu nenhum centavo daquele milhão. Tudo que o Thomas Edison disse foi: você não entende o humor americano? E ficou por isso mesmo. Bom, então o Tesla ele não se desanimou e continuou suas pesquisas fazendo seus trabalhos. O Tesla ele desenvolveu ferramentas para o uso da energia alternada, o que viabilizaria o sistema de transmissão de energia, só que poderia se tornar perigoso em caso de acidentes. Por isso Edison chamou a corrente do Tesla de corrente assassina. E hoje podemos ter energia elétrica em nossas casas graças à sua descoberta da corrente alternada, que ele aplicou quando foi contratado pela Westinghouse, uma companhia de distribuição de energia, para criar o sistema de transmissão e aplicar o primeiro sistema de hidroelétrica do mundo. Na ocasião, ele recebeu algo em torno de $1 milhão de George Westinghouse, dono da empresa, pela venda de sua patente. Além disso, ele ainda ganharia cerca de $2,50 por cada HP gerado pela sua invenção, que era da hidroelétrica, isso em valor de royalties. Então você pensa, né? A hidroelétrica está gerando ali energia por segundo. O cara ganhava dinheiro por segundo, velho. Não precisa nem trabalhar mais na vida, mano. E assim ele começava a ficar rico e famoso, certo? Certo. Só que aí, por causa de algumas cagadas do Sr. Westinghouse, ele estava à beira da falência. E o que foi que o grandíssimo Nikola Tesla fez? Ele simplesmente rasgou aquele contrato para salvar assim os empregos de centenas de pessoas. Ele abriu mão de uma fortuna que hoje em dia valeria trilhões de dólares. Ele teve essa grandiosidade de rasgar o contrato dos royalties. Mas nem tudo são flores. Isso porque o seu sistema de corrente alternada recebeu duras críticas por Thomas Edison. Por quê? Porque antigamente era padrão dos Estados Unidos a energia contínua. Isso era algo de patente do Edison. Então o que aconteceria? Com a troca desse sistema, ele perderia $milhões por ano em royalties. E claro que ele não queria ficar sem aquela fatia ali do bolo. Iniciando assim o que ficou conhecido como a Guerra das Correntes. Então deixa eu fazer uma rápida explicação para vocês. Se hoje em dia nós usássemos o sistema do Edison, nós precisaríamos ter cerca de uma usina elétrica a cada quilômetro. Que seria bastante inviável, né? Com certeza. Mas, utilizando o sistema do Tesla, que usa cabos mais finos, a energia elétrica ela consegue ser transmitida a longas distâncias, através daquelas estações de transmissão, aqueles postes mais altos que fazem mais barulho. Eles são mais baratos, inclusive, então muito mais viáveis, e alcançavam voltagens muito maiores. Para nossa sorte, o sistema de energia alternada do Tesla foi adotado, não só nos Estados Unidos, mas em diversos outros países, como no Brasil. E por causa desse sistema mais barato e funcional que o Tesla ele deveria ser conhecido e reconhecido como o pai da energia elétrica. Porque foi ele quem iniciou a era da eletricidade, ele que introduziu todos os aparelhos eletrônicos em nossas vidas. Mas essa guerra das correntes ela não ficou por aí. Aconteceram muitas outras tretas depois disso. E é sobre isso que falaremos no próximo vídeo desse canal, a parte 3 de o gênio mais injustiçado da história. Se você gostou, não esquece de compartilhar em suas redes. Se não é inscrito ainda, inscreva-se já no canal. Tá bom, galerinha? Então é isso. Beijinho, um abraço e tchau! E eu vou ler aqui rapidamente para vocês alguns prêmios que o Tesla recebeu em sua vida. Em 1894, Nikola Tesla recebeu o título honoris causa pela Universidade de Columbia e a medalha Elliott Cresson pelo Instituto Franklin. Em 1912, Tesla recusou-se a dividir o Prêmio Nobel de Física com Edison, o que acabou sendo dado a outro pesquisador, por causa dessa divergência que havia entre eles. Em 1934, a cidade de Filadélfia concedeu-lhe a medalha John Scott pelo seu sistema de energia polifásico. Nikola era membro honorário da Associação Nacional de Luz Elétrica e membro da Associação Americana para o Avanço da Ciência. E algumas das frases do Nikola Tesla.
Se você quiser descobrir os segredos do universo, então basta pensar em energia, frequência e vibração. E outra, a compreensão mútua seria enormemente facilitada através de uma linguagem universal.